terapeuta de casais de família, trazendo para vocês mais um tema de papo para casais. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar dos medos. O medo que paralisa a evolução do relacionamento de casal. Para você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, dê o seu like e dê sugestões para novos temas. Todo sábado de manhã eu venho aqui e faço para vocês um episódio de Papo para Casais, tomando café da manhã, delicioso aqui com vocês. Estou agora seguindo uma linha mais leve, vou usar o meu café da manhã que faço com vocês e todos os dias da semana, colocando mais frutas, mais alimentos que venham me dar uma vida mais saudável e mais longa. Porque para viver também no relacionamento, se faz necessário ter uma vida saudável para que tenha uma vida longa e com uma vida que não precisa trazer muitas preocupações para com os outros. Acho que é importante nós fazer aqui um parênteses da importância de cuidar da nossa saúde, de cuidar da nossa aparência, de cuidar do nosso bem-estar. Todos os dias a gente precisa se dar este presente. Cuidando-se para a gente mesmo, cuidando-se para o nosso parceiro, para a nossa parceira, para que a gente possa estar saudável, né, nesse período que estamos vivendo, esse período da pandemia, que a gente percebe que precisamos nos cuidar, precisamos estar longe dessa questão do risco que estamos vivendo, usando todas aquelas precauções que nos foram ditas que são importantes e que são necessários. Bom, nós vamos falar do medo hoje, do medo que impede a evolução do relacionamento. Por isso falei também da pandemia, porque nesse período que nós estamos vivendo agora, que é esse período de pandemia, que agora deu uma queda aí nos números de óbitos, e também que aconteceu dos médicos também estarem mais preparados para atender o Covid, fez com que também as pessoas, de certa forma, se liberassem mais para sair, para fazer encontro, para estar com outras pessoas, mas talvez não seja bem o momento ainda. Acho que a gente precisa se cuidar. Mas esse é um dos medos. Outros são as doenças que podem vir com o tempo pela questão da nossa alimentação, o jeito que a gente se alimenta, a prática de atividade física, que muitas vezes a gente não faz, e o fato de não fazermos isso faz com que a gente possa vir a desenvolver algumas doenças que a gente poderia prevenir. Bem, vou falar para vocês do medo no relacionamento que impede que o casamento evolua, que é um pouco diferente desse medo, disso que nós estamos vivendo, porque esse medo que nós vemos agora é de um perigo real, né? Existe o vírus, existe uma contaminação, isso é um perigo real. Mas tem muitos medos dentro do relacionamento, dentro do casamento, que não são perigos reais, que são perigos imaginados, que são medos imaginados, e que cada um de nós traz esses medos da nossa criação, da vivência nossa com a nossa família de origem, dos papéis dos pais, dos papéis dos irmãos mais velhos, dos tios, que nos causaram medos, e esses medos eles se instalaram dentro de nós. E o fato disso ter ocorrido faz com que nós carregamos isso para a nossa vida e para a nossa vida no relacionamento conjugal. Então, eu gostaria que vocês me contassem aí nos comentários, eu quero pedir para vocês fazer comentários e também dar sugestões para novos temas que sempre eu venho contemplando através de sugestões que as pessoas me dão no direct, também no Instagram, que vou dizer para vocês que estão aqui no YouTube, eu tenho no Instagram, Noemi Capelesso também, onde eu faço lives todas as terças-feiras, também falando do tema casais. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu sou terapeuta de casais e tenho um número grande de casais que eu atendo e eu ajudo os casais a passar por essas dificuldades. Passar pelo medo, o medo de falar um para o outro. Esse medo de falar um para o outro é o maior medo dentro do casamento. A pessoa não fala para o outro o que pensa, o que gosta, porque ela tem medo que o outro vai se chatear. Então, quando os dois saem para
jantar, um pergunta para o outro, o que é que você quer fazer? O outro diz assim, aquilo que você quiser. Vou dizer para vocês aqui que eu gostaria que vocês tivessem coragem de ser sinceros no vosso relacionamento. É dizer assim, eu gostaria de... Agora, pode ser que o seu parceiro, sua parceira diga, olha, eu não quero isso hoje. Ok, vocês vão abrir a possibilidade de uma terceira possibilidade. Então, existe o que um quer, o que o outro quer, e aí existe uma terceira possibilidade, que vocês vão escolher que vai agradar os dois. Vocês percebem quanto é importante a conversa, mas as pessoas têm medo de falar, porque têm medo também de desagradar um ao outro. Vocês estão vendo que neste medo de desagradar um ao outro, vocês vão seguindo uma vida que não é o que vocês querem. Então, é importante que vocês falem o que vocês gostam, o que vocês pensam, o que vocês querem. Quando um olha para o outro e o outro pede uma sugestão, o que você acha que fica bom aqui na nossa casa? Essa decoração fica bom? Aí eu diz, se você gostar, você faz. Veja, eu estou falando para vocês que precisa trocar e tem como chegar. Veja, é possível que os dois consigam chegar num entendimento daquilo que eles gostam, daquilo que eles querem, daquela casa e daquele ambiente que parece agradável para os dois. É preciso construir as coisas onde haja a participação dos dois. Porém, o que acontece muitas vezes com as nossas fantasias, com as coisas que a gente traz lá da família de origem? Se um fala um pouco mais forte, um pouco mais pesado, o outro se encolhe. E aí ele para de falar, porque muitas vezes acontece também que tem a ver sim com a vida e o jeito daquele que fala mais forte, mais alto. Muitas vezes ele tem a intenção mesmo de se impor, de colocar aquilo que ele pensa, de querer que faça aquilo do jeito dele. Mas não dá para ter medo. Essa pessoa vai viver contigo, vai crescer contigo, vai crescer no relacionamento, vocês vão ter uma série de momentos juntos e vocês precisam sim conversar. Então é importante dizer para a pessoa que às vezes fala mais forte, fala mais alto, ou começa a se impor pela altura da voz, pela forma de falar, que aquele que se sinta acuado possa dizer: desta forma, como você fala, eu me sinto acuada ou acuado e não tenho mais vontade de conversar sobre este tema. E aí eu gostaria que você fizesse do jeito que você quiser. Você percebe que é preciso enfrentar esse medo e dizer o que acontece contigo diante daquela forma de se relacionar, diante daquele jeito de comunicar. Então, é importante poder comunicar e é importante que o outro consiga ouvir. Gostaria também de colocar para vocês, porque tem muita gente que me pergunta, e me perguntaram essa semana também no Instagram, como que seria, qual seria o momento mais adequado para falar de um assunto que é polêmico. Bem, veja, o momento adequado é aquele momento que vocês não estão brigando. O que eu tenho percebido e o que tem vindo para o consultório, quando as pessoas relatam um momento que o conflito se instala, eu tenho percebido que as pessoas começam uma briga para poder falar aquilo que precisa ser falado. Esse é o momento mais inadequado possível, porque à medida que vocês já estão brigando, um já não está mais ouvindo o outro. Vocês percebem? Quando vocês estão brigando, então um vai falando e o outro vai achando, eu costumo dizer, vai pegando na caixinha de ferramenta de tortura e começa a trazer tudo aquilo que faz mal para o outro, tudo aquilo que machuca o outro. Por quê? Porque é como se estivesse numa disputa, como se estivesse um ganhando e um perdendo. E aí eu gostaria de colocar para vocês, fazer um parênteses aqui, colocar como que a gente enxerga o casamento e como deveria ser. O Rubens Alves é um educador que ele escreveu um texto que eu uso muito com casais e que acho bastante esclarecedor. Ele fala que os casamentos são de dois tipos.
ou eles são tipo tênis ou tipo frescobol. Vocês têm presente aí esses dois esportes? Como é o jogo de tênis? No jogo de tênis, um joga a bola para o outro e aquele que recebe ele dá cortada, porque ele faz ponto à medida que ele derruba a bola no campo do adversário. E o frescobol é quando as pessoas jogam, né? E normalmente esse jogo muita gente vê na praia, onde um joga a bola para o outro e o outro prepara a jogada, tentando colocar a bola do jeito mais adequado possível para que o outro receba e devolva. Então, o Rubens Alves coloca que os jogos tipo tênis é como se a bola fosse os sonhos de cada um. Então, como um recebe o sonho do outro e se prepara para cortar. Então, o sonho vem e recebe uma cortada, então acaba o sonho daquele. E aí tem o medo de colocar numa outra situação. E assim cada um vai fazendo com o outro. Então é aquela coisa assim, então você não fez isso comigo, eu convidei você para fazer determinada programação e você disse não. Na próxima vez que você vier me pedir uma coisa que tu gosta de fazer, eu também vou dizer não. Então, pegando esse texto do Rubens Alves, para a gente colocar no nosso dia a dia e para a gente perceber como é que acontece, e gostaria que vocês aí que estão no relacionamento também pudessem pensar nisso. Quantas vezes na sua vida de relacionamento, você recebeu o sonho do outro e não analisou direito e deu uma bela de uma cortada e jogou esse sonho para o chão e despedaçou o sonho do outro. Aí o outro fica com medo de colocar um novo sonho, porque ele diz, bom, ela vai receber de uma forma a me dar uma cortada. Então, acho que a gente pode pensar, segundo o Rubens Alves, e que eu acho que é um texto bastante interessante, quem quiser pode me pedir esse texto que eu mando para vocês, porque é um texto bastante interessante, que a gente pensasse então que o casamento fosse do tipo que a gente pudesse evoluir, que a gente pudesse trabalhar na nossa vida de relacionamento, fazendo com que o casamento fosse como um jogo de frescobol. Então, eu jogo o meu sonho para o outro e o outro recebe e analisa para devolver esse sonho de um jeito que eu posso receber e que eu posso pensar. E aí nós vamos vendo nisso a conversa. Então, eu chego para o meu parceiro ou para a minha parceira e digo, qual é o meu sonho de vida? Quem tem medo vai deixar esses sonhos escondidos, porque muitas vezes as pessoas também têm medo de ser bobo. E ter medo de ser bobo é não colocar os seus sonhos. Que muitas vezes a pessoa diz, eu não vou colocar esse sonho, porque você vai achar muito bobo. E aí não coloca, e deixa aquilo guardado, deixa aquilo escondido, mas nunca realiza. Mas nunca consegue colocar para análise, porque pode ser que o outro receba de uma forma adequada. Porém, o medo de ser bobo, o medo de ser ridículo, também impede que o casamento evolua, que você chegue num momento que você entenda que aquele relacionamento, que aquele casamento, ele é um casamento tipo frescobol. Para que eu possa entender, eu preciso colocar. Se eu não coloco, eu não sei. Se eu não coloco, eu não sei fazer essa análise. Bem, os medos no casamento são os mais diversos possíveis. Aqui eu estou colocando alguns, mas eu gostaria também que vocês, ao estar assistindo este vídeo, também pensassem qual é o medo que você tem, qual é o medo que te paralisou no seu relacionamento, no seu casamento. Qual é o medo que impediu que você evoluísse, que hoje, quando você olha e você pensa, eu poderia ter falado, eu poderia ter dito, mas não disse porque eu fiquei com medo. É importante porque estamos aqui com o canal do YouTube com a missão e o objetivo de atingir o maior número de casais possíveis e para que os casais possam olhar e que possam ter uma reflexão para fazer a evolução do seu casamento. Então, da onde vêm os medos, que eu gostaria que vocês se perguntassem, da onde vêm os medos que paralisam ou paralisaram alguns de seus relacionamentos?
Da onde vêm esses medos e medo de que vocês têm, que você teve durante a sua vida, que impediu você de evoluir no seu casamento? Quantas coisas você não compartilhou com o seu parceiro, com a sua parceira e que poderia ter dado certo? Quantas coisas você deixou de falar por não se sentir segura, porque não sabia se o seu jogador aí no relacionamento seria um jogador de tênis ou de frescobol? E quantas vezes você se calou? Agora, estou falando de medo de falar, estou falando do medo de se sentir ridículos, mas também eu quero falar para vocês do medo que as pessoas têm também da agressão em si. Então, acontece alguma coisa com uma pessoa e ela não consegue falar porque ela tem medo de ser agredida, tanto física quanto também psicologicamente. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente quem tem um relacionamento com pessoas ciumentas, que tem um nível de ciúme patológico, acontece que elas demonstram nos atos, né? Então, o que vai acontecendo? O que o medo pode paralisar? A naturalidade da pessoa de ser ela mesma. Então, quando um dos dois no relacionamento é muito ciumento, ele impede que o outro seja naturalmente ele. Quantas vezes eu escuto no consultório a pessoa dizer que ela era do outro jeito antes de se casar? E quantas pessoas a gente observa que quando estão numa vida social, os dois juntos, a pessoa é diferente, é uma outra pessoa. Quando ela está com as amigas ou ele com os amigos, ele tem um jeito, ele conversa, ela conversa, é solto, é divertido, fala uma série de coisas, mas quando está com a pessoa do relacionamento, ele não fala, porque ele tem medo também de ser ridicularizado em público. Isso também acontece, a pessoa ser ridicularizada em público, porque ela fala alguma coisa e o outro expõe ele de uma forma constrangedora de situações que viveram dentro de casa, dentro do casamento. Então, expõe uma coisa que a pessoa se sente vulnerável, se sente ridículo. Então, a pessoa se cala, a pessoa fica ali sempre olhando o que está acontecendo, mas ela não participa. Ela fica muda, fica calada ali, porque tem medo do que pode acontecer naquele ambiente social. E isso vai fazendo com que a pessoa deixe de ser ela mesma. E se no casamento as pessoas não conseguem ser elas mesmas no relacionamento, no grupo social, na vida familiar, isso é uma coisa bastante constrangedora e difícil de continuar o relacionamento, né? E muitas vezes as pessoas olham e percebem que quando está com o parceiro, com a parceira, a pessoa é muito mais triste, muito mais calada, muito mais sem interação. E quando as pessoas perguntam, falam, não, é que hoje estou cansada. Porém, quando os casais estão nos grupos e vão muitas vezes juntos, acabam percebendo. Então, a pessoa que tem medo do seu parceiro, da sua parceira, o que ele acaba fazendo? Ele acaba mudando o seu jeito de ser como pessoa. Isto não vale a pena. O casamento precisa ser um espaço de liberdade onde os dois coloquem as suas fragilidades e as suas fortalezas e que sejam aceitas e que seja ajudado, inclusive no grupo social. Muitas vezes também as pessoas nos relacionamentos, quando estão num grupo social, muitas vezes o que a gente percebe é que um dos dois acha que o seu parceiro fala coisas que são não agradáveis. Então o que ele faz normalmente? Ele coloca a mão na perna e quando a pessoa vai falar, ele aperta a perna dando sinal. Eu já vi casos assim, dando sinal que daí ela deveria ou ele deveria parar de falar, né? Que ele não deveria dizer aquilo que ele está pensando. Com isso, o que vai fazendo nessa pessoa que se cala? Essa pessoa vai tendo medo de se colocar, não só ali nas situações sociais, junto com o marido, ele vai ter, com a mulher também, ou ele vai tendo medo de se expor também no seu ambiente de trabalho, também na sua profissão.
E aí vai trazendo para ele uma tristeza, um mal-estar, e começa a desenvolver uma baixa autoestima. Porque se toda vez aquele que me ama, que está perto de mim, diz que eu não estou sendo adequado ou adequada naquele momento, eu vou me constrangendo, vou ficando quieta, vou ficando calado. E normalmente a pessoa que faz isso, que impede que o outro se coloque, se expõe, fala de si, normalmente é uma pessoa com alto nível de insegurança. E aí é importante poder falar antes de estar nos lugares ou depois que voltou dos lugares, perguntar: por que é que você me impediu de falar naquele dado momento? Ele pode falar agressivamente, ou ela, porque você ia falar besteira. Quem disse que tudo aquilo que você vai falar o outro tem que avaliar, avalizar, dizer se está certo ou se não está certo? Como é que isso vai crescendo e como é que isso vai se tornando uma patologia? A pessoa vai ficando com medo, não só com medo de falar naquele lugar do ambiente social, não só com medo de falar na sua vida profissional, ela vai ficando com medo e insegura também com muitas coisas. Eu tive casos que eu atendi que a pessoa, depois de ter vivido um longo tempo com pessoa assim, que colocava esse limite, que impedia que ela falasse, que ela dissesse aquilo que ela pensava, aquilo que ela tinha lido, aquilo que ela tinha interpretado, ele também ia, de certa forma, dizendo para ela que ela era inadequada, que ela não era linda, que ela não era bonita. Claro que aí vocês vão estar olhando e vão dizer assim, bom, mas aí nós já estamos entrando num campo do relacionamento abusivo. É verdade, isto é um relacionamento abusivo, mas existem determinados níveis dessa fala que vão levando sim para o relacionamento abusivo. Às vezes começa de uma forma simples e de uma forma sutil, mas ele vai caminhando sim para um relacionamento abusivo, que nós já falamos em um outro vídeo sobre isso. Então eu gostaria que vocês entendessem que o medo paralisa, e um casamento que está paralisado pelo medo, ele tende a chegar ao seu fim. Então, você que está no começo do seu relacionamento, você que está também mais tempo no relacionamento, e quando você se dá conta que o seu parceiro ou a sua parceira tem atitudes que fazem com que você se sinta inadequado, é importante que você converse com ele e explique que quando ele ou ela se casou contigo, isso não foi conversado, isso não foi dito que deveria ser uma outra pessoa, modificar-se a partir disso, porque muitas vezes aquilo pelo qual uniu duas pessoas é aquilo que vai trazer conflitos lá para frente. Quando eu pergunto nas sessões de casal, por que você casou com ele ou com ela? Muitas vezes as pessoas dizem, eu casei porque a pessoa era muito social, conversava com todo mundo, era divertido, todo mundo gostava dele ou dela. E aí, nesse momento, às vezes do casamento que estão, é exatamente isso que está trazendo conflito. Por que é que vocês estão em conflito? Porque ele fala demais, porque ele se coloca demais, porque ele faz de um jeito que todo mundo se aproxime dele, se aproxima dela. Então veja, muitas vezes aquilo que te encantou, quando vai para o casamento, a pessoa tende a impedir que aquilo aconteça depois do casamento. Muitas vezes o que tem muito ciúme, ele olha, né? Porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes não precisa nem falar. A pessoa que causa medo no outro, muitas vezes ele nem fala. A pessoa olha com um olhar ameaçador, que foi como ele aprendeu na sua família de origem, ou como ele aprendeu que ao olhar de um jeito nervoso, de um jeito bravo, ou de um jeito assustador, faz com que a pessoa se cale, faz com que ela não fale. Então, às vezes é o gesto, como eu falei, às vezes é o olhar, e às vezes é palavras que eu coloco numa situação de ridículo. E essas coisas paralisam. Por que eu estou falando que o medo paralisa a evolução do relacionamento? Porque
na base da conversa, na base da fala, na base da troca, é possível que vocês consigam ter um relacionamento que vocês conheçam muito mais do outro. Eu sempre falo nos vídeos, nas lives, que o relacionamento de casal é o relacionamento mais íntimo, mais próximo que tem e o relacionamento mais profundo. Porque ali que a intimidade se coloca. As pessoas no casamento se colocam de uma forma íntima, onde você vai ter no outro a possibilidade de ter um acolhimento das suas dificuldades, um acolhimento da sua fragilidade, para que você possa lidar com isso e amadurecer e se livrar daqueles medos que tu carrega. Porém, se aquele que deve te acolher, se aquele que deve te receber, se aquele que deve analisar junto contigo esses medos que tu carrega, está sempre te reprovando, está sempre te recriminando, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o seu medo de viver, o seu medo de expandir toda o seu vir a ser, né? Porque é nós que, ao vencer o nosso medo, nós vamos ser nós mesmos, nós vamos expandir, nós vamos crescer profissionalmente, nós vamos crescer socialmente, nós vamos crescer amorosamente no casamento e com os nossos filhos. E que o medo, ele é criado com a função mesmo de fazer com que as pessoas sigam um modelo pré-estabelecido. O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser casal. Muitas vezes esse padrão que a gente carrega, que a gente traz historicamente, né? Faz com que a gente não olhe um para o outro. E casamento é importante que venha para que a gente possa realmente olhar um para o outro e trazer coisas novas. Veja, tudo aquilo que é normal não cria nada. A normalidade é repetição de modelos que muitas vezes já fracassaram, modelos que muitas vezes já não deram certo. Que vocês olharam para os seus pais que tinham aquele modelo e estavam infelizes no relacionamento. Então, por que é que vocês vão repetir aquele modelo que trouxe essa infelicidade para o casamento dos seus pais no vosso casamento? Eu queria dizer para vocês que é importante que no casamento vocês tiram várias influências que vêm de grupos sociais, de modelos de casamento, de padrões pré-estabelecidos, mas que vocês criem o vosso modelo de casamento, o vosso modelo de relacionamento e tirem toda essa coisa que vocês trouxeram. Analisam aquilo que vocês trazem, analisem os valores que vocês carregam da família de origem. E aqui eu queria colocar para vocês um exercício que eu acho que é bastante importante que vocês façam, que pode ser feito agora, no período de casamento que vocês estão. Mas é importante também se os casais novos aí que estão pensando em se casar fizessem este exercício para descobrir isso antes mesmo do casamento. Que é o seguinte: o exercício é vocês escreverem em papeizinhos os valores que vocês trouxeram da família de origem. O que são valores? Trabalho, lealdade, etc. Né? Não vou colocar aqui para vocês não colar, mas que vocês façam essa atividade junto com o vosso parceiro. E aí vocês elencam todos esses valores, no mínimo 20 valores que vocês trouxeram da família de origem, e conversem sobre ele. Então, sentem um à frente do outro e cada um coloca que valor que você trouxe da sua família de origem e verifica aquele que vocês querem levar para a vossa vida e quais vocês vão deixar. Aqueles que trouxeram sofrimento, aqueles que não serviram para os vossos pais, que vocês têm ali e diz, bom, isso foi dito lá na minha família de origem, mas eu acho que não é bem assim, acho que a gente pode criar um jeito diferente. E aí vocês conversam, porque assim vocês vão se conhecer melhor, vocês vão saber melhor de como cada um viveu na sua família de origem e que modelo de casamento cada um instituiu em si mesmo, e que vocês olhem e digam, como é que nós vamos caminhar daqui para frente? E fazendo isso, vocês vão se conhecer um pouco mais. É importante que vocês se conheçam cada dia mais, para poder, cada dia, o casamento ser mais profundo, as relações ser mais sólidas, o entendimento ser maior e o amor crescer. A gente ama aquilo que a gente conhece. Se você não conhece seu parceiro ou sua parceira, você vai amar o quê?
Muitas vezes você vai trazer uma coisa como se você não confiasse na pessoa. Você diz, isso que tu está dizendo não parece real. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa cria situações de manipulação. Quando quer uma coisa, muitas vezes por ter medo da outra pessoa, começa a criar alianças. Sua mãe disse que você deveria fazer isso com a sua filha, né? Então coloca outro porque tu tem medo. Em vez de colocar, eu acredito que tu deva fazer isso com sua filha e com seu filho, né? É colocar aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Para construir um casamento, para construir um relacionamento profundo e que tenha tempo de vida e que tenha felicidade, se faz necessária autenticidade. Você ser você mesmo no relacionamento com o outro. Poder dizer aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. E enfrentar aquilo que te amedronta, né? Claro, não afrontar. Estou falando em enfrentar. Enfrentamento é diferente de afrontamento. Então, enfrentar é olhar. Por que isso me assusta? E poder falar. Num momento que muitas vezes é importante que seja criado. Como eu coloquei para vocês, não é interessante que seja naquele momento que você começou a discutir. Aquela discussão é uma discussão que muitas vezes vai escalonando, um vai agredindo, outro vai agredindo, e vai dar aonde? Não sei. Mas eu vejo que o importante é você criar um momento especial. Muitas vezes é organizar uma janta, organizar um passeio, naquele momento dizer, isso que você fez me deixou extremamente chateada, me deixou assustado, amedrontado, e dá oportunidade para o outro falar. O que é que você pensa nisso? Então veja, para você que esteve aqui comigo, se você gostou, dê o seu like. E se você não gostou também, dê um dislike, mas faça o seu comentário. Faça sugestões e coloque aí aquilo que eu poderia ajudar você a entender-se melhor. Porque minha missão com os casais é trazer conteúdos que possa ajudar as pessoas que muitas vezes nunca chegarão no consultório psicológico por as suas mais diversas razões, mas que com os vídeos possam se beneficiar, melhorar o seu relacionamento e viver um relacionamento longo, duradouro e feliz. Porque eu quero trabalhar com casais que desejam conectar-se naquilo que tem de importância para o relacionamento. Fiquem bem e até o próximo episódio de Papo para Casais aqui no meu canal do YouTube.